Hoje eu vou fazer um bate-papo com vocês aí rapidamente, tá? A gente sempre seleciona um voluntário por semana para que a gente possa compartilhar a informação com vocês. No último sábado nós tivemos o Delícia Banquete, Delícia Cafezinho com a nossa irmã, Elizabeth, né? Que nos agraciou com a sua simplicidade, com o seu carinho, com a sua ternura, né? E hoje vocês vão ter que me aturar um pouquinho. Pessoal, vamos refletir um pouco sobre algumas questões que o universo está nos convidando. Quando eu falo universo, a gente precisa entender que está na hora da gente ampliar os nossos horizontes. Está na hora da gente sair da caixinha e entender que nada no universo, na criação do Criador, se resume na mera insignificância do nosso planeta azul. Se a gente desdobrar a nossa mente, a nossa inteligência, transcender para fora dos nossos sentidos, mesmo numa calada da noite, onde estrelas se fazem presentes no firmamento, ainda assim a gente percebe que ante a insignificância dos nossos sentidos, a criação não para, a criação não cessa, a criação é esplendorosa. E como já dizia os espíritos para Allan Kardec, a qual ele coloca na revista do livro A Gênese, segundo o Espiritismo, aonde o universo é como um jardim esplendoroso de rosas que iluminam e brilham sobre a chancela do Criador. Então, o universo está nos convidando para a gente olhar para fora. Por isso que o símbolo do curso Nova Consciência é uma janela que nos convida, porque me remota muito à minha infância, quando eu me colocava na janela do quarto, porque eu sempre achava que algo maior do que eu estava vendo era possível de ser alcançado. E a gente, infelizmente, é educado a conviver pacificamente, a aceitar tudo pacificamente, com as verdades a qual nos são legadas e passadas por geração a geração. Todo mundo sabe, mas se aqueles ainda não sabem, existe um termo definido pela ciência mundial determinado como paradigmas. Paradigma significa aquele modelo emergente de verdade estabelecida no modelo social convencional da nossa linha temporal. Então hoje, tudo que nós acreditamos, tudo que nós estudamos, tudo que nós acessamos de informação é aquilo que chega até nós, ou por um livro, ou por um filme, ou por uma série, ou por uma palestra que nós acessamos. Então nós estamos sendo bombardeados 24 horas da nossa vida pelo conhecimento que nos é trazido. Só que Sócrates, sabiamente, há 560 anos antes de Cristo, ele já dizia a grande diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento é quando eu me coloco para ler algo, estudar algo, e aquilo eu absorvo como se eu estivesse baixando uma informação no meu computador, fazendo um download. Mas aí fica aquela questão, será que muito desse conhecimento que nós acessamos, que chega até nós, que nós baixamos e fazemos assim um upgrade, será que isso realmente ele é inserido na nossa essência? Na nossa espiritualidade, enquanto consciências espirituais que nós somos? Então Sócrates explica que o conhecimento é aquilo que nós acessamos todos os dias da nossa vida. Mas quando esse conhecimento se interioriza e ele transforma o indivíduo, ele se torna uma sabedoria. A palavra sabor, né, sabedoria, que é uma palavra que vem do grego, vem de sabore, é saborear. Então, não basta você apenas acessar uma informação, você tem que saborear. Um prato, quando chega na nossa mesa, ele faz sentido e se torna prazeroso quando a gente saboreia, sem pressa, degusta, sente o paladar, sente o aroma, né? Ingere aquilo sem pressa. Agora, muitas vezes quando você come, tu nem sentir o gosto, não tem nem prazer daquilo que você está comendo na pressa, perde sentido das coisas. Então Sócrates já bem explica, há muitos anos atrás, a diferença entre o conhecimento e sabedoria. Hoje nós vivemos a era da informação, na era da tecnologia, e a informação é full time. E por isso que os jovens hoje em dia não têm a mesma paciência que nós tínhamos, e a mesma tolerância que nós tínhamos, porque o tempo deles é outro. É mais acelerado. Eles não entendem
a realidade do que nós vivíamos até século passado e o que eles estão sendo convidados a viver hoje e que também estamos sendo convidados, porque é uma troca, é um intercâmbio. Em algum momento nós viemos aqui no seio familiar e eu tenho certeza que alguns de nós, no seio familiar, era ovelha negra. Era o esquisito. Né? Por quê? Porque a gente veio com o upgrade, a gente veio com um download diferente daquela bagagem que os nossos pais assim trouxeram. Não dizendo que eles estavam errados na sua forma de pensar, mas era o tempo deles, a realidade deles e o como eles foram moldados naquele presente momento encarnatório que eles se faziam presente. E aí vem uma geração nova que nos assusta e nos choca, porque eles vêm preparados para um mundo novo. Mas além desse mundo altamente tecnológico que cega os nossos sentidos, entorpece a nossa consciência, massifica a nossa consciência, muitas das vezes a espiritualidade está gritando na nossa mente para a gente abrir a nossa mente para as outras verdades, para abrir a janela da nossa casa para um novo patamar de entendimento sobre a realidade, mas a gente continua fechado no nosso mundinho de ideias, porque a gente acredita que aquele paradigma, ou seja, aquelas verdades que são incutidas na sociedade, ela é a verdade plena e absoluta. Quando, na verdade, é apenas um ponto de uma verdade mais ampla. Todo conhecimento que nos chega, todo paradigma estabelecido, ainda assim, por mais que haja estudo sério, competente por parte da ciência, ainda assim é só uma ponta do iceberg de algo que está mais profundo. Então, a gente vê a ciência desesperada que, por mais que ela crie tecnologias, ela ainda não consegue estabelecer 100% da cura planetária. Por mais que a ciência avance tecnologicamente, ela não consegue extinguir os vírus, os bacilos, as moléstias. Ela não consegue ainda ter poder autossuficiente contra as forças da natureza. Por quê? Porque é o universo constantemente fazendo entender que a gente precisa olhar a vida de uma outra forma, de um outro prisma, de um outro sentido. E aí, quando a gente abre a nossa caixinha de Pandora, quando a gente expande a nossa consciência e entende que a verdade não é tão aquilo que a gente achava que era verdade, que era apenas um paradigma que está fazendo parte do meu conceito de realidade, aí vem aquela palavrinha mágica chamada de eureka, né? É como se eu passasse a enxergar a vida, a minha volta e o universo totalmente diferente daquele modelo que até então era para mim uma verdade plena e absoluta. Só que romper paradigmas, abrir mão daquilo que você tem como uma verdade plena e absoluta, ele exige um esforço hercúleo de todos nós. Muito. Porque o mais difícil na grande verdade não é olhar a grama do vizinho, é olhar no espelho e estabelecer um diálogo com aquilo que você está vendo na sua frente. Ou seja, conosco mesmo. É muito fácil eu olhar para a grama do vizinho e apontar os defeitos, reclamar, questionar, mas o mais difícil é aquilo que Sócrates também dizia, o autoconhecimento. Conheça-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Se a gente não conhece a nossa própria essência, se a gente não conhece a nossa própria natureza, aquilo que nós somos, como que a gente vai poder compreender aquilo que é, em essência, espiritual? Como que a gente vai conseguir entender, na verdade, aquilo que é Deus, aquilo que é fonte, aquilo que é essência, se nós ainda nem acreditamos e nem confiamos em nós mesmos, nas nossas próprias potencialidades e na nossa capacidade? Se nós ainda continuamos se inferiorizando, se jogando na lata do lixo, achando que nós somos o último pacote da bolacha, porque a sociedade assim incute na nossa mente. Ou até quando a gente vai deixar de ser autêntico e verdadeiro com a gente mesmo para ser aceito no contexto social? Porque eu vou falar uma coisa, a gente está se matando. Todos os dias da nossa vida a gente se mata, deixando de ser autêntico e verdadeiro com a gente mesmo. A gente tem receio de dar a cara para bater, a gente tem medo de colocar aquilo que a gente acredita porque a gente quer ser aceito. E aquilo que a gente mais vê, não só na vida de Jesus, como na vida de muitos grandes sábios que fizeram a diferença no seu contexto social, esses sofreram o que sofreram porque eles deram a cara para bater. Não porque eles não aceitavam a realidade que eles viviam, mas porque eles sabiam que eles precisavam mudar o meio. Porque eles sabiam que não dava para aceitar só aquele conceito de realidade, porque falar de criação e do universo é algo muito mais amplo.
Só que a verdade incomoda, né? É a mesma coisa de quando às vezes você está conversando com um amigo que está expondo um problema e você vai falar a verdade e a pessoa não quer ouvir a verdade. Ela pede ajuda, mas ela não está disposta a ouvir a verdade. Porque ela ainda quer, na verdade, que a gente passe a mão da pessoa, porque ela quer continuar, né, valorizando a dor e o sofrimento, porque ela quer se sentir aceita. Então, quando a gente está sendo convidado para romper um paradigma, né, para mudar o nosso conceito de ideias, a gente vai ser separado, a gente vai ser deixado de ladinho, porque isso, para a grande massa, para o coletivo, que não é algo sustentável economicamente, né, faz com que a gente cada vez parece que se sinta isolado. E de repente você vai em determinados lugares, você vê um cara maluco falando coisa maluca, e você fala, caramba, achei o meu terreno, achei o meu cantinho, né? Por quê? Porque a gente vive num contexto que muitas pessoas têm medo de falar. E aí você chega num determinado lugar, né? Independente se é aqui ou se é em outro lugar, e você vê pessoas dispostas a dar a cara para bater, e aquilo fala assim, cara, eu me encontrei com algo, né? Mas não é eu, Alex, não é Rafael, não é Elane, não é qualquer voluntário que está aqui que tem que fazer vocês ter a força de vontade que compete a cada um de vocês. Não é só eu que vou mudar o mundo, não é só o Rafael que vai mudar o mundo, não é só a Elane que vai mudar o mundo. Todos nós estamos sendo convidados para mudar o mundo. Todos nós estamos sendo convidados para mudar a chave desse planeta. Porque como que eu posso querer um planeta melhor? Como que eu vou querer que esteja na posse de um poder social e econômico se eu, enquanto indivíduo, ainda não trabalho questões internas dentro de mim? Eu tenho que parar de exigir do próximo, do outro, aquilo que compete para mim. Eu não posso ficar delegando a minha responsabilidade nesse processo evolutivo para terceiros. Eu não posso terceirizar o meu processo. E a gente continua terceirizando o nosso processo. Compreende? Então, a gente precisa o quê? Entender que quando a gente entra dentro de um desafio, quando a vida nos coloca um desafio, vamos parar para analisar. Agora a gente tem o mais recente, a Paralimpíadas, não é verdade? Até pouco tempo atrás nós tínhamos os nossos atletas olímpicos. E qual é a função de um atleta? Apenas trazer medalha? Não. Trazer medalha é uma consequência. O grande processo que um atleta está sendo convidado é vencer a si próprio. Porque quando ele vence a si próprio, a medalha é uma consequência do esforço. É um símbolo. Então, quando a gente fizer a nossa transação para o plano espiritual, ou quando a gente retornar para esse planeta e ver que esse planeta está mudado, a gente vai ter que ter a certeza que a gente partiu deixando um legado. Que a gente deixou algo. Mesmo que eu, nessa presente encarnação, não tenha tempo ainda para ver as mudanças que se sucederão no decorrer das eras, mas eu tenho a certeza que um dia aqui retornarei e que deixei do ponto de partida ao meu retorno para o plano espiritual uma centelha, uma semente que outros vão continuar regando para que quando eu retornar essa árvore esteja frondosa. Assim como Cristo fez com todos nós, entendendo e compreendendo que muitos dos seus ensinamentos só seriam compreendidos em um tempo vindouro e que passado mais de 2024 anos nós ainda estamos batendo na mesma tecla porque a gente ainda está tentando entender os ensinamentos que ele legou para a gente. Então, a gente tem que parar de ficar se menosprezando e se boicotando. Muitas das vezes a gente precisa compreender que situações e meios que a gente interpreta que a gente está sendo excluído, que a gente está sendo separado, que a gente está sendo desligado, quando portas se fecham, a gente precisa entender que não é que a gente está deixando algo, ou porque algo já não quer que ali a gente esteja. É porque o universo está entendendo que a chave virou, que a chave mudou. Eu vejo algumas pessoas que passam por determinados lugares, não se encaixam naquele lugar, mas não é porque aquela pessoa é melhor do que a outra, é porque o nível de consciência dela quer mais. E não está errado, porque se o Criador gastou bilhões e bilhões e bilhões de anos no processo de evolução para dar um cérebro para a gente, então não vamos jogar na lata do lixo, vocês concordam comigo? Então vamos usar esse cérebro, que é um princípio de correspondência com aquilo que é mental, sabiamente. Mas entendendo e compreendendo que cada um está no seu tempo, cada um está no seu momento, porque a gente não pode gerar o preconceito. Eu não posso querer que o mundo gire em torno do meu umbigo.
Eu não posso querer que as pessoas pensem da mesma forma do que eu, mas eu sei aquilo que me compete. Eu sei aquilo que eu quero. Eu sei aquilo que eu sou capaz de buscar e de alcançar com o meu esforço e com a minha capacidade pessoal. Sem exigir do outro aquilo que não compete. Compete a mim, ao meu trabalho, à minha mochilinha. Então, quando às vezes a gente está em um determinado lugar e que às vezes a gente vem aquela sensação de que se sente deslocado ou que às vezes a gente é afastado, a gente precisa entender que é o universo dizendo que você precisa de mais. Que você, enquanto ser pensante, enquanto consciência, em constante princípio de evolução, você está sendo convidado para mais. Porque o universo acredita que você tem capacidade. Quando a gente recebe uma promoção na empresa, por que a empresa te dá uma promoção? Porque alguém na empresa percebeu que você tem capacidade para executar aquele serviço, para executar aquela tarefa. E de repente, da noite para o dia, você se torna um chefe, você se torna um líder. Porque você puxou o saco de alguém? Porque você estendeu um tapetinho vermelho para o teu chefe passar? Não. Existe coisa assim? Existe, mas não vem ao caso. Mas quando o mérito vem, quando a recompensa vem, vem porque alguém percebeu que nós temos capacidade para executar aquela tarefa. E o universo está batendo na nossa tecla, batendo na nossa fronte, dizendo que nós precisamos fazer a chave de mudança. Que nós precisamos desvencilhar de velhos padrões arcaicos que já não nos compete mais. A gente precisa entender que cada um está no seu momento, cada um está no seu processo. Mas quando o seu coração, ou como diz a nova geração, quando a sua vibe diz que você precisa de algo mais, escute essa voz do coração. Escute e compreenda e entenda que se conectar com o Criador não é com a cabeça, não é com o raciocínio. O raciocínio, a cabeça te dá um direcionamento, te dá um discernimento, mas o que te conecta à espiritualidade é o coração. O que te conecta a obras mais sutis da existência da Terra é o nosso coração. E aí sim a gente vai encontrar plenitude dentro de nós. A gente percebe que esse trabalho de expansão de consciência, essa nova consciência, como foi dito, não é um trabalho fácil. Se a gente pegar todas as civilizações antigas que passaram por aqui, por essa civilização, haviam cerimônias ritualísticas aonde o indivíduo, quando ele passava por um processo e ele atingia um grau de iniciação que era interpretado como um processo de expansão de consciência, ele migrava o seu nome. Ele mudava o seu nome. Por quê? Porque muitas culturas antigas criavam esse hábito da passagem de nome para determinar que aquele indivíduo já não pertence mais. E esse mesmo ato cultural se propagou pelo mundo e a gente encontra isso no Antigo Testamento, onde muitos personagens da Bíblia, ao passar por um processo de transição, mudam seus nomes. E a gente vai ver mais recentemente, dentro ainda dos estudos bíblicos, a passagem de Paulo, né, que era Saulo. Então, quando Saulo ele vai lá e muda o seu nome para Paulo, não é que ele mudou porque ele queria fazer marketing, merchandising. Não é porque ele mudou porque, eu quero mudar, estou de saco cheio do Saulo. Não, é porque o Saulo já não lhe pertencia mais. O Saulo não já fazia parte daquilo que ele, enquanto essência espiritual, queria. A vida, o universo, estava convidando para um novo homem, por Paulo. Então, quando o Saulo, o doutor da lei, o homem egoísta, o homem ignorante, prepotente, vaidoso, egoísta, ele se prostra na entrada de Damasco quando ele se vê uma luz presente, que ali entende que ali é a presença espiritual do mestre. Ele humildemente ele não vai lá e fala assim, quem és tu? Ele simplesmente dobra seus joelhos e fala assim, o que tu esperas de mim? E daquele momento, mesmo cego temporariamente, ele abdica daquele modelo arcaico, daquele jargão arcaico, que aquele tempo e aquela era já não lhe pertencia mais. E aí ele se intitula Paulo. Se a gente pega dentro da doutrina espírita, você tem Rivail e Politedenizar, e quando ele cai de cabeça nos estudos da doutrina espírita, ele muda a chave para Allan Kardec. Obra do acaso? Marketing? Merchandising? Só porque o espírito pediu? Não. Porque ele entendeu, enquanto consciência, de que Rivail já não lhe pertencia mais. De que a partir daquele momento ele seria Allan Kardec.
ainda assim não deixando de ser Rivaí. Então, essas chaves de mudança, esses processos que eram muito comuns, a gente vai ver quando Jesus ele vai diretamente com seus apóstolos e batiza Pedro. Por que ele fala Pedro? Porque Pedro, em grego, em latim, significa rocha, né? Então ele fala assim, eis que em ti edificarei os meus ensinamentos. Queria fundar uma igreja, queria fundar uma instituição, porque queria impregnar algo em quatro paredes? Não. Mas porque ele percebia que Pedro tinha firmeza, tinha dureza. Ele sabia que ele não ia desistir, ele ia ter persistência. Então ele entende que naquele momento da vida ele estava sendo convidado para ser uma rocha, para ser Pedro. Então é isso que a vida está convidando para vocês. É isso, eu sempre digo, eu não sou o Alex, eu estou o Alex. Assim como em algum momento, aquelas figuras, aquelas personagens que eu vivi aqui em vidas passadas foram apenas um teatro, uma peça de teatro, aonde foi a melhor experiência que o universo colocou para eu hoje ser o Alex. Ainda imperfeito, cheio de imperfeições, mas para que um dia eu entenda que o Alex já não me pertence mais. O universo vai me convidar para outras coisas. O universo vai me chamar para outras coisas. Mas isso vai exigir uma ferramenta hercúlea de nós. Porque abdicar do nosso ego, abdicar daquilo que nós acreditamos como modelo de verdade, me desculpe a sinceridade, é muito mais do que botar a roupa na máquina e botar para lavar. É fazer uma faxina interna dentro de nós. É rasgar a nossa carne e pendurar no varal, e aí entender que está na hora da gente vestir as vestes nupciais, como Jesus assim ensina. Né? Que a carne já não nos pertence mais. O universo está nos convidando para entendermos e compreendermos aquilo que nós somos em essência, que nós somos seres espirituais. E aí a gente vai humildemente olhar para o céu e vai falar assim, realmente isso é uma boa nova. Realmente isso daí são valores que transcendem. Isso são valores que fazem a gente remar contra uma maré, mesmo que nós não sejamos aceitos. Cristãos foram perseguidos, devorados por leões, assassinados. Muitas pessoas no templo da igreja foram queimadas vivas, excomungadas, sacrificadas. No movimento do renascimento espiritual, pessoas foram perseguidas, pessoas foram obrigadas a mudar de lares, porque a vida já estava dizendo que aquilo já não lhes pertencia mais. Então não esperem na vida de vocês aspereza, delicadeza e sutileza. Porque para vocês subir no round e encarar o round, vocês vão ter que encarar desafios. Porém, como bem diz a espiritualidade no Livro dos Espíritos, que quando a gente ascender em espiritualidade, olhar no cume de uma montanha, a gente vai olhar para trás e vai reconhecer os desafios que a gente venceu. Nenhum de nós teríamos o que nós temos aqui hoje se os desbravadores da colônia, dos colonizadores, não tiveram aqui desbravando matas virgens, matas selvagens, abrindo caminhos para que hoje a gente tenha o município que nós temos. Para hoje nós temos o Brasil que nós temos. Então, em vez da gente ficar chorando pitangas e reclamando das consequências dos outros, a gente precisaria todos os dias pisar na areia da terra e agradecer o solo abençoado que nós temos como morada. Independente a nação, independente a região, mas se nós aqui estamos, nesse pedaço de terra, nesse leito setorial do planeta Terra, é porque todos nós aqui viemos para fazer a diferença. Então, ao chegar nos lares de vocês, abram as janelas das vossas consciências, abram as janelas dos vossos corações. Agradeçam ao Criador para o que vocês estão sendo convidados, mas não mudem em essência aquilo que vocês são para que vocês queiram ser aceitos pelas pessoas. Ninguém é obrigado a nos aceitar. Basta que nós nos aceitemos. Se a gente se aceita, o universo vai atrair por sintonia, correspondência, pessoas no mesmo padrão de pensamento, no mesmo padrão de ideia, porque tudo no universo é sintonia. E entendendo e compreendendo que cada um está no seu meio, no seu processo e no seu local. E porque ninguém nasceu para ser igual,
porque o ser humano é único em essência e excelência. E tudo, no final das contas, é uma obra amorosa, um projeto de vida criada pelas mãos dadivosas do Criador. Então fica esse meu carinho para cada um de vocês, que Deus vos ilumine. Então vamos aproveitar esse momento para a gente fechar os nossos olhos. E cada um de vocês agora, sintonizem no coração de vocês, o cardíaco. Imagine que no coração de vocês luzes se propagam, luzes se iluminam. E dessas luzes é o que faz a conexão. Aqueles que tiveram a oportunidade de assistir o filme do ET, de Steven Spielberg, lembra que era o coração dele que brilhava. Lembra que quando o dedinho dele brilhava, ele apontava para o coração. Então é o coração que é o ponto de ignição. Então imaginem que essa luz de vocês são como luzes esplendorosas que nas noites noturnas, quando a gente olha para o céu, a gente vê aquele monte de estrelas no firmamento. Cada estrelinha daquela é uma referência às nossas estrelas íntimas que vagam por esta terra. Mas luzes que foram convidadas e convocadas para brilhar esse planeta, para purificar esse planeta, para transformar esse planeta, para tornar esse mundo mais colorido, mais alegre, e não careta, pesado, denso, insalubre. Então, que nos nossos corações projetamos para esse planeta o nosso amor, o nosso carinho, para a Mãe Terra, para essa Gaia, como assim diziam os nossos ancestrais. Né? Joguem luz para todas as extremidades, do norte ao sul, do leste ao leste. Banhem essa esfera sideral. E não se prendam apenas aqui, façam esses exercícios nas casas de vocês, nos vossos lares. Emitem, vibrem para esse planeta o melhor que vocês têm para oferecer dentro de cada um de vocês, partindo do coração. Ave Maria, cheia de graças. Santa Maria, Mãe de Deus, graças a Deus. Pode dar pausa aí?